Bem, Florentino Pérez é o responsável absoluto pelo grande sucesso do Real Madrid no século XXI, de ganhar 6 Champions nos últimos 10 anos, 11 temporadas. E de tudo de bom que aconteceu ao Real Madrid desde o ano 2000 absolutamente, sem sombra de dúvidas. E é o melhor presidente, junto com Santiago Bernabéu, que este clube já teve. Mas também Florentino Pérez é o responsável pelo desastre e pela vergonha que estamos vivendo nessas 2 últimas temporadas. É que não se pode negar uma coisa nem a outra. Ele é responsável pelo bom e pelo ruim. Vão dizer que um clube como o Real Madrid, tão bem sucedido, tem direito de tropeçar às vezes. Não, isso não é um tropeço. E vocês sabem perfeitamente que isso não é um tropeço. São 2 anos de uma disfunção tremenda que salta aos olhos, porque no primeiro ano você pode dizer, bom, aqui já dava para ver coisas muito sérias, né? Mesmo nas 2 últimas Champions vencidas, já havia coisas estranhas acontecendo. Bom, no final acabou acontecendo o que parecia que ia acontecer, porque alguns departamentos do Real Madrid dava para ver que não estavam funcionando como deveriam funcionar. Os oficialistas te chamavam de traidor. Como assim você não reconhece o que o Florentino fez? Sim, eu reconheço e reconheço muito. Mas eu não compro tudo desse senhor, nem mesmo dele, nem mesmo do grande artífice. Foi um dos maiores acontecimentos da história do Real Madrid, ao lado de Santiago Bernabéu, naquela primeira grande fase do clube. O Florentino Pérez contratou um treinador há exatamente 1 ano para resolver uma situação que tinha se complicado. E muito mesmo, e confiamos que de fato ele acreditava que ali tinham chegado ao fundo do poço e era preciso mudar lá em cima. Olha, bem, não se passaram nem 6 meses e ele já estava deixando de acreditar nesse projeto. Isso não é normal, não é normal. Estou fazendo essa reflexão de madrugada, de domingo para segunda. Depois voltaremos aos vídeos comentando notícias e acontecimentos. Queria que isso fosse uma reflexão. Pós-jogo ou pós-live? Depois do jogo, que está aí postado, porque já não vamos falar só do que aconteceu ontem à noite, vamos falar de tudo em geral. Vamos falar de uma temporada terrível e de coisas que foram feitas de maneira lamentável. E como eu disse, Florentino deixou de acreditar nesse projeto em 6 meses, quando a razão indicava que era preciso confiar em alguém que tinha chegado ali para trabalhar com um projeto de 3 anos. E que a culpa não era do treinador, mas sim de um grupo de jogadores que já tinham desobedecido o treinador anterior, não o levavam a sério e faltaram com respeito a ele. Porque foi assim, onde há intimidade demais, acaba havendo abuso. E foi isso que aconteceu no final. Ancelotti controlou aquele vestiário por um tempo, mas depois o vestiário se tornou incontrolável. E por que o vestiário ficou incontrolável com Ancelotti em seu último ano? Porque começaram a sair dali pessoas de muito peso, com inteligência, com sensatez, com capacidade de liderança. E isso o vestiário sente, e sente quando esse fator humano, esse valor humano tão tremendo que eles traziam, não é substituído. Benzema, Toni Kroos, Luka Modric, já este ano, porque esteve no anterior, e Nacho, por exemplo, isso nunca foi substituído. E é incrível que o planejador do elenco, que no final é Florentino Pérez, sim, assessorado, mas tudo passa por ele e a decisão final é dele. Considere que quem iria substituir Kroos e Modric seriam Camavinga e Valverde. O Güler, por ser jovem, eu confio muito no Güler. E acredito que ele vai ser um líder deste Real Madrid, mas ele ainda é muito jovem. Mas em quem ou em qual liderança eu não confio. E o que se viu nesses últimos dias é o de Fede Valverde ou Camavinga. Enfim, isso nem entra na equação. E nem mesmo futebolisticamente, Camavinga futebolisticamente não, Valverde futebolisticamente sim, mas não foi o suficiente para ele ser. Tipo sereno e sensato dentro desse vestiário, e menos ainda se você carrega a braçadeira de capitão pelo que vimos nas últimas partidas. Vejam, o Real Madrid só venceu um dos últimos 10 clássicos
Com qual treinador foi? Eu sei que isso pode soar um pouco oportunista agora, mas são fatos. O Real Madrid, com Xabi Alonso, só perdeu 6 de 34 partidas. Com Arbeloa, perdeu 8 de 26. Florentino achava que Arbeloa era a solução, ou seja, que no meio da temporada colocar um cara, já disse Mbappé. Bom, agora falamos de Mbappé, mas naquele momento ele teve uma frase lúcida. Quando perguntaram para ele em um jogo da Champions sobre o assunto do Xabi Alonso, ele disse: Xabi Alonso fracassou no Real Madrid? Perguntaram para Mbappé e Mbappé disse: não se pode dizer que ele fracassou, porque com ele só perdemos uma competição, a Supercopa da Espanha. Nessa temporada também perdemos o Mundial de Clubes, quando Xabi Alonso assumiu o time. Menos de uma semana com o time, e teve que preparar o time para isso, e fez um bom Mundial de Clubes. Mas depois, o Paris Saint-Germain, time que tinha acabado de ganhar a Champions, e com um ano de Luiz Henrique e tal, então ele nos explicou, né? Mas o Mbappé disse aquilo de que não se pode considerar que Xabi Alonso tenha fracassado, porque só perdemos há pouco tempo na Supercopa da Espanha, mas no resto estávamos vivos e tal. Então, claro. Florentino pensou que colocando o Arbeloa ali foi o que o Mbappé também disse. É que ele diz: vamos ver como vai ser agora, com um treinador que não tem experiência como profissional, com um time na elite. Disse algo assim e estava totalmente certo. E aí foi a primeira cutucada que o Mbappé deu no Real Madrid, no clube, no Florentino. Pelo que entendo, ele estava com toda a razão. Mbappé está em foco agora, mas isso não quer dizer que Me parece que tudo o que ele fez, aliás, o último que o Mbappé fez, foi lamentável. O último, o de ontem, de postar um story assistindo ao Real Madrid já perdendo por 2-0. Quando contam que no treino anterior ele estava treinando com os reservas e faltando 5 minutos, diz: está doendo, acho que não. Que pena que não vou poder jogar. Cara, tá muito na cara, né? Parece coisa de alguém que quando dá confusão no vestiário, aparece 2 dias seguidos. O primeiro pode ser flagrado numa conversa no viva voz com o namorado ou outra pessoa. O segundo já é brincadeira. E esse cara não faz essas coisas. Já falamos disso em vídeos anteriores, não quero ficar repetindo. Ele não faz coisas casuais. Ou seja, ele não faz nada que não tenha pensado antes em termos de comunicação que possa ser relevante ou uma mensagem que ele queira passar. Lamentável, Mbappé. Naquele dia ele disse isso e Florentino achou que era uma boa ideia. Aquela ideia, tirar um cara que tinha ganhado a Bundesliga do Bayern de Munique e pela primeira vez para o Leverkusen, que tinha mostrado em 2 temporadas e meia, quando não ganhou a Bundesliga. Acho que ficou em segundo ou terceiro, voltou a disputar o título e a fazer coisas importantes, e que era um treinador já testado. Entendeu que era preciso promover o técnico do Castilla, porque acreditava que talvez o Arbeloa pudesse fazer o mesmo que o Zidane. Bom, esse é o resultado. E não só isso. Também entendeu que ele poderia resolver e que Pintos também. Então é isso. E não só isso, não só trouxeram uma série de caras que não sabiam cuidar da preparação física de um time. Quando o Madrid não teve férias, precisou se preparar para o Mundial de Clubes. Assim, às pressas, terminando a temporada anterior, enquanto os outros já começavam a treinar para a temporada seguinte e tendo quase nada, pouquíssimos dias de férias para se preparar. Uma pré-temporada absurda. Mas ele entendeu que o problema era que os preparadores físicos formados, diplomados que ele tinha, eram muito ruins. Será que Alonso sabia, na sua equipe, porque Florentino é o melhor, não se pode discutir com ele, ele sempre tem razão. E esse é outro problema do Real Madrid. Ninguém ao redor dele tem coragem de confrontá-lo. E não é só isso. Dizem esse tipo de coisa. Mas claro, quem vai discutir com ele? Se ele também é responsável pelo que há de melhor. É que Florentino é responsável pelo melhor momento esportivo do Real Madrid na sua história, junto com aquele primeiro das 5 Champions, das 5 Copas da Europa consecutivas, e quem estava à frente era Santiago Bernabéu. Não há muito o que criticar em Florentino. Aliás, todos os elogios para o melhor momento do Real Madrid em sua história. Mas da mesma forma, tem que se dizer que agora ele é o responsável pelo desastre, porque ele é quem mais manda nesse clube.
Nós dissemos isso em janeiro. Se nessa mudança Florentino errar, eu nunca. Quando pediram a saída de Florentino no Bernabéu, falei que não peço isso. Ainda estamos no meio da temporada. A vaia para os jogadores é fantástica. No jogo de quinta contra o Oviedo, vaiaram muito. Desligo de novo por isso, para que vejam o que fizeram. Demitiram um treinador. Não generalizo, por isso coloco a responsabilidade no Florentino. Sobre o elenco, ainda vamos falar. Eu dispensaria alguns, com certeza. No entanto, há outros jogadores que para mim servem e que eu acho que são a base sobre a qual deve ser construído o novo Real Madrid. Claro, apesar de já terem sua idade, Courtois são poucos. Courtois jogou, coitado. Está machucado. É que é tudo meio terrível. Claro, Arda Güler tomaria decisões como emprestar Gonzalo ou vendê-lo por 50% para ver se esse garoto se desenvolve mais fora. Traria de volta Hendrick. Tem coisas que vamos falar do elenco depois, mas no final o responsável máximo é o Florentino. Dissemos que, se o Florentino fizer essa mudança brusca e não funcionar, não pedirei a demissão dele agora, mas veremos no fim da temporada. E agora, eu digo, se você não resolver isso, Florentino, trazendo o Mourinho ou quem for, o Mourinho para mim não é, esportivamente, o que um clube como o Real Madrid precisa. Como técnico de ponta que está no auge, ele não é. Mas, para colocar ordem nesse vestiário, sim. Ou seja, agora mesmo até o ditador da Coreia do Norte serviria para colocar esses caras na linha. Qualquer coisa que faça essa turma de moleques do vestiário do Real Madrid respeitar já serve para mim. Quando ele entrar, acho que o maroto disse, desliguem o rádio. Aliás, não é para desligar o rádio quando o treinador entrar, mas sim que, quando esse treinador entrar, ele pegue esse alto-falante de merda e o jogue contra a minha parede. É isso que vocês têm que fazer. Todos com medo. É isso que peço ao vestiário do Real Madrid na próxima temporada e acho que muitos também. É muito triste pedir isso ao Real Madrid, que é um clube de futebol. Não deveria ser nem os GEL, nem os fuzileiros navais norte-americanos. Não deveria ser isso, mas eles mereceram. Eles mereceram. Por isso digo, Florentino, resolva ou vá embora. Ou vá embora de uma vez. Porque pode ter alguém aqui que tome decisões melhores do que você tem tomado nos últimos 2 anos. E essa é a minha reflexão, pessoal. Talvez um pouco, não sei. Ultimamente não gosto de fazer vídeos sem imagens, nem de comentar notícias e tal, mas é pura reflexão. Talvez meio desconexa, mas são pensamentos que me vêm à cabeça. Eu coloquei a culpa e falei mal dos jogadores de futebol, mas não de todos. Arbeloa, acho que está pegando o jeito, é responsável por várias coisas. A imprensa foi lamentável outro dia. Não venha agora mentir para mim, dizer que são um exemplo feito para Meni e Valverde quando acabaram de brigar. Que ali não acontece nada, que não faltaram com respeito só com você, faltaram com Xabi Alonso, mas, claro, e não venha me dizer nós contra eles, que a imprensa só mente. Isso aí só vai acreditar o madridista que pega o cérebro e deixa na mesinha de cabeceira. Alguns, muitos acho eu dos madridistas, somos assim. Mas Arbeloa, no esporte, ele já tem essa responsabilidade. Que para mim é, alguma, porque ele tomou decisões, principalmente porque permitiu que passassem por cima dele. Porque percebeu que precisava bajulá-los muito, diferente do que fez seu amigo. E não sei se Xabi Alonso vai continuar sendo amigo dele. E aí ele errou. Ele escolheu um caminho, mas não é o principal responsável. O responsável e o único a quem eu reprovo coisas, porque é quem toma as últimas decisões e as mais importantes, claro, no Real Madrid, é Florentino Pérez. Não posso dizer isso para mais ninguém. E é o único que pode mudar isso. Colocando ordem ali, nomeando um diretor esportivo, se afastando das decisões esportivas, isso vai ser muito difícil, porque ele vai dizer, mas fui eu que fiz esse time ganhar 6 Champions, porque ele fala assim. E quero ver quem vai dizer o contrário para ele. Mas é momento de dar um passo ao lado nesse sentido. Eu não quero que ele vá embora se ele for tomar boas decisões e se ele for se aconselhar bem. E a delegar para certas pessoas, por exemplo, que o Cruz volte e que ele diga para o Cruz ou para o Benzema,
Alguém assim e que lhes diga: o Cruz está mais perto? Claro que sim, principalmente porque o Benzema ainda está aposentado e que ele diga: vamos ver, vamos discutir a questão esportiva por esse lado e deixa o resto comigo. E que confie nele. Mas não que na primeira oportunidade ele o desautorize. E claro, uma coisa muito importante, e com isso eu termino, vou ao que aconteceu entre Vinícius e Xavi Alonso. Da próxima vez, ou seja, que venha alguém que, se faltar com respeito ao treinador, fizer alguma desfeita, desautorizá-lo, não respeitar as hierarquias, que o presidente do Real Madrid e o clube tomem uma atitude. Sempre fiquem do lado do treinador e não cometam o mesmo erro que foi o início do fim desta temporada, que foi ficar do lado do jogador em detrimento do treinador. Foi aí que Xavi Alonso perdeu todo o poder e justamente por isso Arbeloa entrou com o perfil com que entrou no Real Madrid. Quer dizer, poxa, se eu mexer com os jogadores, não com todos, mas com as grandes estrelas, porque não é a mesma coisa mexer com Vinícius ou Mbappé e com o Fran Garcia. Vai dar errado. Por isso Arbeloa começou com o pé esquerdo, podendo ter feito grandes coisas. Porque eu acho que ele é um bom treinador e vai ser um bom treinador, Arbeloa, mas claro, está treinando o Real Madrid. E disse: ui, vou acabar como outro ou não, vou ser de outra maneira. Pois nem assim, nem desse jeito deu certo para você. Arbeloa. Enfim, bom, que tudo dê certo para vocês. Deixem um like se gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem e a gente se vê no próximo. Tchau!